Fala, turma. Ó, segundo episódio aqui do Arquitetura Confidencial. Gente, eu tô com um cara aqui hoje que uma honra aqui estar entrevistando ele no segundo episódio nosso, Bruno Nardon. Cara que ficou meu amigo, a gente está trabalhando junto, estou fazendo o projeto do apartamento dele aqui em São Paulo. Para quem não conhece, o Bruno é o fundador do G4 Educação, foi fundador da Canui, foi o CEO da RAP, é um mega empresário, triatleta, tem 3 filhos. Uma honra ter esse cara aqui conversando. Obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite. Otto, obrigado pelo teu convite. Eu assisti o primeiro episódio, eu achei sensacional. Vocês fizeram, então tem que avisar o público que a gente está no estúdio aqui do G4, que eu não consegui me locomover até o estúdio de vocês, então ficou muito mais fácil da gente fazer aqui. Por isso a diferença de arquitetura, tá, galera? Para quem está assistindo pelo vídeo. Tô patrocinado de G4 hoje. Mas tá aqui, ó, arquitetura confidencial, ó. Tamo aqui, o tema tá aqui, ó. Tamo aqui e G4 Educação junto. Estamos no QG junto aqui do G4 Educação. Cara, o nosso podcast ele tem essa vocação um pouco educacional também, né? Eu quero ir trazendo os estudantes de arquitetura, arquitetos, sei lá, até 5, 10 anos de formado, olhando uma relação diferente ali com a profissão, né? A nossa profissão foi evoluindo muito, assim. E eu queria, cara, abordar um tema, já que a gente está fazendo o projeto junto, né? Eu queria que você, como cliente... lá vai. Falasse qual que era a sua expectativa antes, ou seja, qual era a sua fantasia de contratar um projeto de arquitetura, o que você achou que fosse acontecer, como você achou que essa coisa fosse ser conduzida, e a realidade, depois que isso aconteceu, você falou, porra, não era bem o que eu estava imaginando, como que foi isso? Bom, eu vou começar então do começo e fazer os devidos disclaimers, né, para quem está ouvindo a gente aqui. Primeira coisa, que nem eu te falei, esse é o segundo apartamento meu, o apartamento que eu moro hoje também é meu, que eu comprei de fato, só que esse apartamento que eu comprei, ele tinha acabado de ser reformado. Então ele estava prontinho, o que eu moro hoje. E foi aquele lance de amor à primeira vista. A gente entrou, viu, gostou, comecei a negociar ali na visita, já saí, já mandei uma proposta, porque eu tava vendo muita coisa antes. E um dos pontos pra gente, né, então eu tenho 3 filhos, né, que nem você falou, um dos pontos pra gente escolher esse lugar é que ia ter muito pouca reforma e dor de cabeça, e era quase plug and play. Eu vou lá e me mudo pra lá. A tomada de decisão foi não ter que reformar? Não, foi não ter que reformar porque eu não tava com tempo, com paciência, e a minha esposa grávida, já chegando ali no final da gravidez do segundo filho. Então a gente falou, cara, é aqui que a gente quer entrar e morar. Foi esse um dos motivos também do porque a gente mudou. Né? Então, todas as minhas mudanças sempre foi o caso de uso diferente. Beleza, dito isso, esse apartamento que eu acabei de comprar foi pelo mesmo motivo, né? Eu tô com 3 filhos, os 3 filhos estão começando a crescer, eu precisava de um espaço maior para eles. E a gente mora aqui em São Paulo, então a decisão de compra desse apartamento foi muito pelo estilo do condomínio, mas também pelo espaço do apartamento, que vai chegar ali quase 500 metros quadrados, uma cobertura. Quando eu visitei esse apartamento, o prédio, ele ficou pronto há 15 anos atrás, acho que se eu não me engano foi a Zetec que fez, então um baita projeto, inclusive o que eu moro hoje, ele foi baseado nesse. Então o mesmo conceito de condomínio clube, quadra grande, né, todas as partes, facilities lá embaixo, que faz sentido para o caso de uso que eu quero com os meus filhos, mas você vê que ele era antigo, cara, decoração antiga e a utilização dos espaços também não conforme aquilo que a gente precisava. Então quando eu entrei com a minha esposa odiou. Ela falou, cara, não sei o quê. Deu, calma, amor. Enxerga o potencial futuro dessa cobertura aqui da gente morando. Né? Então vai ter que derrubar tudo e fazer do zero. Então eu já comprei sabendo que ia entrar nessa seara que eu nunca tinha entrado antes. Tá.
E gente, pra vocês entenderem, é derrubar tudo literalmente, tá? Não sobrou nada. Até a piscina foi demolida. Vai ser ainda. Vai ser, né? Vai ser ainda. Mas então, quando a gente entrou lá, e o jeito que eu comecei a imaginar o local, né? Eu peguei planta, insight, porque né, quando eu estava negociando antes de negociar com o proprietário, eu peguei planta e insight, falei, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Já imaginei os casos de uso. Então, eu sou engenheiro mecânico, né? Nunca fiz obra, nunca trabalhei com engenharia mecânica, sempre fui empreendedor. E eu já comecei a imaginar o que seria cada lugar e comecei meio que a desenhar, dá para quebrar, talvez dê para quebrar essa parede, dá para quebrar aquela, a piscina dá pra gente fazer isso, dá para ser aqui a área gourmet. Então, eu comprei o apartamento pensando já mais ou menos naquilo que eu queria. Tá. Você chegou a desenhar, você? Eu desenhei. Você sabe que eu já recebi desenho em planilha de Excel. Juro por Deus. Então eu desenhei isso porque também foi um processo de convencimento da minha esposa de que aquele lugar tinha um potencial para aquilo que a gente queria. Tá. Então mudar a escada de lugar, porque essa parte aqui do apartamento é morta. Cara, diminuir a piscina, porque a gente não precisa de uma piscina desse tamanho. Talvez há 15 anos atrás isso fizesse sentido. Hoje, mesmo que o Felipe pequeno, a gente não quer, a gente quer um negocinho pequeno porque tem a do prédio grande. Quando a gente quiser de fato ir para a piscina, a gente vai lá no prédio. Não vou ficar aqui em casa aproveitando a piscina e tirando o trabalho que dá também ter a piscina, né? E daí, nesse momento, tem uma amiga nossa, que é arquiteta, muito boa também, que eu chamei ela para me ajudar nesse começo do projeto. Que foi alguém que ajudou a gente a fazer uma reforma simples. Reforma simples não, né? Na onde eu moro organizar hoje, a planta. Não só organizar a planta, mas na onde eu moro hoje, mesmo que tivesse tudo pronto, eu mudei uma parede, coloquei uma madeira, tirei uma coisa ou outra, pintei, mas, cara, foi um mês de tapa. Aqueles detalhes rápidos que eu precisava arrumar no apartamento anterior. Ela me ajudou, organizou aqui, organizou ali, e toda a parte de organização da planta, ela ajudou muito. Fez um primeiro esquete. Só que na hora do projeto interior, a minha esposa não gostou. E daí a gente tentou um projeto diferente, também não gostou. Tentou outro, não gostou. E não deu match no projeto interior. E aquele negócio, eu vejo que um dos grandes papéis também do arquiteto, e de novo, primeira vez que eu passo por esse processo do começo ao fim, então eu sou muito inocente, muito virgem em algumas coisas, então para mim tudo era novidade. Cara, o cliente que está se contratando algo pela primeira vez não sabe o que de fato ele quer, porque não tem o conhecimento do que dá para ser feito e do que não dá para ser feito. Às vezes ele até sabe o que ele quer, mas não sabe, dá para implementar, não dá, como que é o processo, como não é o processo. E toda vez que o cliente vai tentar, o arquiteto vai tentar educar o cliente, pelo menos foi o meu caso, por mais que mostre, vai fazer isso, depois entra isso, e vai ser mais ou menos esse o custo da obra, e tem isso, e depende disso, depende daquilo, para o arquiteto, principalmente o mais experiente que já está acostumado a fazer isso, é meio óbvio. Mas para quem está do outro lado, por mais que, seja um empreendedor de sucesso, empresário de sucesso, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, a pessoa não tem a mínima noção, porque nunca passou pelo processo. E a teoria é uma coisa, a prática é outra totalmente diferente. Então, quando a gente começou nesse processo de prática, de vai e volta, conversa, não encaixava. E não encaixava não é porque os arquitetos que a gente tinha começado eram ruins ou eram bons, não é por isso. São muito bons, não entra nesse tema, mas era porque não deu match com que não soube traduzir o que minha esposa queria. Principalmente na parte exterior. A parte de planta, maravilhosa. Exatamente. Função 100% resolvida. A funcionalidade, tanto é que a gente não mudou o projeto de função. Mudou uma coisa debaixo da escada. Né? Mas a parte de interiores não deu o match que a minha esposa queria. Tá. E daí, para mim, começou a se tornar algo que em vez de ser prazeroso, começou a não ficar prazeroso. E, um negócio que era um sonho, começou a criar atrito dentro de casa. E a última coisa que eu quero criar é ter mais um motivo para ter um atrito dentro de casa. As nossas vidas já são corridas, tem 3 filhos, cuidar deles. Minha esposa, vida corrida também.
quando a gente quer passar tempo junto, quer passar tempo de qualidade, e não discutindo sobre o projeto de interiores do apartamento novo, né? Então isso foi acontecendo até o momento que eu falei, olha, amor, talvez tenha outras soluções aqui, porque a gente está brigando por isso, e não faz sentido a gente brigar por isso. Tem o Otto, que ele é aluno do G4, tá no G4 Club, é uma pessoa que eu adoro, super bacana. E se eu conversar com ele, você quer conversar com ele? E foi nesse momento que eu te trouxe, mesmo a gente já se conhecendo fazia bastante tempo, foi nesse momento que eu te liguei. Falei, Otto, expliquei todo o contexto. Você consegue me ajudar? E foi aí que a gente começou a trabalhar junto. Você quer contar como é que foi essa ligação ou não? Eu expliquei bem até aqui ou não? Eu não sei se eu respondi tua pergunta. Não, foi muito legal você ter colocado isso, porque é muito importante, eu acho que para os arquitetos, né, entenderem que isso acontece, isso faz parte da nossa profissão, do nosso dia a dia. E aí existe uma coisa ética também, eu acho, nessa relação, né? Porque quando você me ligou, você já tinha um projeto, praticamente a parte civil estava pronta, ou seja, a parte de arquitetura estava pronta, e estava a parte de interiores sendo discutida, e foi aonde eu entrei, né? Então, eu acho que cabe dizer que também tem uma parte ética do meu lado, de ter ligado para o outro profissional, olha, tudo bem, não, claro, tudo bem, pô, ela foi espetacular, me mandou todas as plantas, tal, mas é importante dizer que isso acontece e é super normal, né? A gente tem que atender você da melhor forma possível nesse caso, né? E eu amo arquiteto anterior. Sim, amo, adoro, amiga, continuo super amigo. Cara, a gente conversa muito, mas nesse caso, nessa parte de interiores não deu match. Na hora que a gente foi fazer esse handover, putz, o que fica com quem? O que é mais fácil? E até pra mim era novidade, porque, né, eu também imagino que eu fiquei numa sinuca meio de bico, né? Putz, e aí, o que é? Porque, putz, eu quero que minha esposa seja feliz. Esse é o meu objetivo de vida, que minha família seja feliz. Então, pra mim também foi uma sinuca de, putz, o que fica com quem? E a melhor coisa que foi fazer foi, olha, putz, obrigado, ajudou muito até aqui. Fechamos, daqui pra frente é o Otto, e o Otto vai tocar tudo daqui pra frente. Não, legal demais. E aí, do nosso lado, né, a gente fez o projeto, tudo. Mas o que me interessa nesse mecanismo aí, porque você está me contando que você teve uma experiência que foi positiva até o momento e depois deixou de ser positiva. Mas você tinha ideia da dimensão antes? Você tinha uma expectativa assim, não, vai ser rápido, ou vai ser tranquilo, ou qual que era essa expectativa? Eu dei o pré, mas eu não respondi a pergunta, né? Dado o contexto do tamanho das coisas que eu estou fazendo lá, que basicamente cara, demolir tudo e fazer do zero de novo, eu sabia que ia demorar. Ponto. Tá. Então eu já tinha como expectativa antes até de fechar o negócio que eu ia demorar para mudar para lá de 1 ano a 1 ano e meio ou mais. Então já estava na minha cabeça, na minha expectativa, que ia ser um processo moroso. Graças a Deus eu não tenho pressa de mudar de onde eu estou, porque eu estou muito feliz onde eu estou hoje. Mas criar um lugar melhor, com paciência, com calma, melhor ainda. Que, pelo que eu vejo, não é o caso na maioria dos clientes que estão ou construindo uma casa ou reformando um apartamento. No meu caso, é um caso meio atípico disso. Mas eu tinha noção muito por conversar com quem já tinha feito obra. Com amigos que já tinham feito obra. Cara, sabe que vai demorar muito mais do que você imagina. Você sabe que vai custar mais do que você imagina que vai custar. Tá. Você sabe que vai ser mais dolorido do que você imagina que vai acontecer. Você sabe que já tem casamentos que terminaram por causa de obra. Você tem certeza que você quer entrar nessa seara? Né? Pô, você está pagando um valor bom no imóvel. Então você já estava vacinado. Já estava avisado. Tá. Só que a teoria, o aviso, é diferente da prática. Né? Então, assim, esse é o contexto. E quando a gente começou a demolir, que foi quando você entrou também, a gente teve a surpresinha da piscina. Que eu não imaginei que ela era como era e que foi onde deu uma pausa ali também no processo.
Agora, você tinha me perguntado alguma coisa sobre o projeto, sobre a minha experiência antes. Você pode fazer a pergunta? Faço, né? Quando você ia contratar, né? Que você contratou o primeiro arquiteto, né? Acho que vamos pegar desse ponto aí. Você tinha uma fantasia, uma expectativa. Vai ser assim, a jornada do cliente. Eu acho que, principalmente você como gestor, né? E, cara, a jornada do cliente dentro do G4, perfeito, das melhores que eu já vi, certo? Então, você com esse olhar, você deve ter uma expectativa de quando você contrata um serviço qual que era isso? O que você imaginou como experiência como jornada, como expectativa? Beleza, dado então o contexto, e daí eu acredito assim que a experiência em ambos os casos foi muito boa. Porque tanto você quanto o anterior são arquitetos de muita qualidade. Então, a minha expectativa era, sim, se ter reuniões e se explicar durante cada etapa da reunião, e eu sempre deixei isso muito claro, falei, cara, primeira vez que eu estou fazendo. Eu não tenho a mínima ideia como faz. Então, traduz para mim as palavras difíceis, que para você é óbvio, compatibilização de projeto. Nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. O que isso quer dizer? Por que isso é importante? E como eu, como cliente, sempre deixei isso claro, eu falava, né? Vou fazer as perguntas mais burras e mais imbecis possíveis, mas eu vou fazer essas perguntas. Porque eu preciso me educar sobre o tema. Né? Para mim também está sendo um grande aprendizado fazer uma obra. E a gente só aprende, de fato, quando vivencia na prática aquilo. Então, a minha expectativa era que existisse do outro lado uma paciência para me explicar passo a passo. Porque eu sou uma pessoa que, de certa forma, gosta de entender o contexto. Algumas pessoas falam que é mais controladora, né? Não que eu me ache controlador, mas eu quero entender o contexto para eu aprender, porque eu sou genuinamente curioso com as coisas, né? Então, como eu sempre, durante esse processo, pedi por isso, foi algo que foi natural, né, em ambos os casos. Do outro lado, eu vejo que você, e também, né, e daí eu vou parar de fazer a comparação, porque foi muito parecido essa jornada, deixou muito claro como você trabalha. Então, olha só, como que vão ser as etapas daqui para frente. Eu lembro de você me falando, a gente já pegou aqui então um projeto feito, mas eu preciso fazer o projeto de interiores. O projeto de interiores, nesse caso, duram 2 meses para eu fazer. E então eu vou conversar com vocês vão vir aqui até o meu escritório, vocês vão falar o que vocês gostam, o que vocês não gostam, passar referência. A gente vai montar um grupo aqui no WhatsApp para vocês mandando para mim o que vocês gostam, o que vocês não gostam. A gente vai sentar junto para conversar. E em cima disso, eu vou trazer uma proposta para vocês. A gente vai iterar algumas vezes em cima dela, mas tenham na cabeça que vai demorar 2 meses para a gente fazer esse design de interiores. Pode ser que demore menos, pode ser que demore um pouco mais, mas é mais ou menos esse o padrão. E eu acredito que alinhar a expectativa como foi alinhado, mesmo que eu não gostasse, eu falei, não dá para fazer em 1 mês, não? Dá para fazer em 3 semanas, não? Eu entendo que alinhar essa expectativa para mim foi muito boa, porque eu já entendi como funcionava o processo, eu entendi o quanto tempo iria demorar, né? Então esse alinhamento de expectativa foi bom. Então para mim essa parte foi boa. Eu não lembro exatamente os detalhes de cada etapa, nem sei se é isso que você também está querendo extrair dessa pergunta, mas uma coisa que eu gostei muito também foi e que você foi essencial, foi em criar esse entendimento entre eu e minha esposa. E muitas vezes, né, quando você tem um influenciador e um decisor, no caso eu sou influenciador, ela é decisora, que fique bem claro, é difícil para quem quer influenciar também conseguir entender o que o outro lado anseia. E também, às vezes, é muito difícil de você conseguir extrair quais que são as objeções, quais que são aqueles desejos interiores ou as preocupações, de fato, que a pessoa tem dentro da obra, dentro daquele lugar que ela vai morar. E para mim, isso foi algo que você conseguiu fazer genuinamente muito bem. Pelo fato de entender
o que a Amanda queria, minha esposa, entender o que eu queria e criar algo que fosse convexo, né? No sentido de que se encontrasse e fosse meio que o melhor dos dois mundos e que de fato atendeu muito bem o que a gente queria. Tá, isso é muito legal, e só para eu contar para quem está assistindo, né? Eu tenho o hábito de conversar individualmente com o casal. Então, isso nasce de uma conversa que eu tive com a Amanda, só eu e ela, por telefone, que aí eu acho que ela consegue me passar mais coisa sem estar os dois juntos, né? Porque quando está o casal, fica... Ela fica restrita, porque às vezes ela sabe que o que ela vai falar é contra o que eu gosto, então ela não fala. Isso é ruim. Exatamente. Então, um jeito, né, da gente conseguir entender melhor é conversar individualmente com os dois. E porque essa palavra, a jornada do cliente, para dentro do mundo da arquitetura, é uma palavra um pouco nova. Ninguém usa muito isso, né? E eu tô vendo cada vez mais escritórios de arquitetura entendendo essa jornada e customizando essa experiência, porque você tem esse perfil Sim. que quer entender a fundo como que é o business, como que são as etapas, tal. Você acha que isso é fundamental no caso de criar essa jornada, explicar esse passo a passo, tal? Eu acredito que cabe ao arquiteto entender o tipo de cliente que ele está atendendo. E tentar de uma maneira... Né, porque são vários tipos de cliente que você atende ao longo da sua jornada. E tentar criar potinhos de tipos de cliente que você tem e criar talvez personificações do que aquele tipo de potinho quer. O que eu quero dizer com isso? Putz, vai ter o perfil do Nardon, que é um cara que quer entender o passo a passo do negócio, quer entender o detalhe de cada etapa. E vai ter um perfil que não tá nem aí para isso. Ele quer discutir contigo o projeto, você vai lá fazer, dar uma proposta e ficar iterando. E talvez você tenha um meio do caminho entre os dois, ou talvez você tenha um perfil diferente. Mas eu acredito que a capacidade que o profissional que está do outro lado entender o que o cliente quer e conseguir se adequar o vocabulário, a velocidade, as iterações para isso fazem com que aquele atendimento, que não precisa ser personalizado só para mim, mas que aquele vão ter talvez 10, 20, 30 clientes parecidos comigo que você já atendeu na tua vida. Vão ter 10, 20, 30 que vão ser diferentes. Então, adaptar essa jornada para aquilo que o cliente precisa é a maneira, principalmente para serviços, né? É a melhor maneira que você tem de fato cumprir com a expectativa com ele e ter uma experiência do cliente que é muito boa. E que no fim do dia a experiência do cliente, no meu ponto de vista, é tão importante quanto o final em si, né? Não é só o fim da jornada, que é você entrar e morar dentro daquela casa, daquele apartamento, mas sim toda a jornada é importante para que isso seja agradável. Porque se for agradável, a probabilidade de eu te recomendar para outra pessoa é gigantesca. E eu acho que é aí que a maioria não dos arquitetos, mas dos prestadores de serviço erram. De não conseguir entender o que aquele cliente quer. Isso de fato vem com a experiência, vem de atender mais gente, vem de entender cada um dos casos em si e conseguir devolver aquilo que a pessoa quer e adaptar o discurso para aquilo que a pessoa quer. Que às vezes vai demorar um pouco mais de tempo. Porque às vezes você tá, cara, com pressa. Pô, eu tenho que bater em 1 hora essa reunião. Porque eu já tenho outra depois. Pô, mas às vezes eu quero... Falar, eu tirei 2 horas aqui do meu dia para sentar contigo para conversar sobre isso. Eu quero ir no detalhe. Eu quero, no meu caso, eu quero entender por que tem isso, por que tem aquilo. Então, assim, eu acho que é você saber se adaptar bem para cada tipo de cliente. E aí, deixa eu pegar esse gancho aí. Porque a jornada de um processo de projeto mais obra é uma jornada muito longa. Perfeito. Certo? E aí entra a realidade, né? O pedreiro, o marceneiro, vão começar a existir outras pessoas na nossa vida. Outros atores. A gente está aqui no romance bonito. E imprevistos vão acontecer. Né? Pensando que essa jornada é muito longa, você, você dá aula no G4 todo dia, você é um cara que... Você fez Harvard agora, é um cara que, respira e vive isso, e eu não conheço ninguém melhor do que você
para tentar explicar para um prestador de serviço esse moto. Mas pensando especificamente na arquitetura mais obra, jornada longa, vários incidentes, várias pessoas entrando lá. Como que essa jornada para você pode ficar legal? Touchpoint, o que você acha de ferramenta entra aí? Uma boa pergunta. Eu acredito que assim, a primeira coisa, né, nesse pré-obra, pré-começar a fazer algo, é você ter um planejamento correto. E muitas vezes o próprio cliente, pelo anseio de fazer o negócio andar rápido, quer colocar velocidade nessa parte. E é uma parte que, uma vez que está planejado, se você quer modificar coisas no meio do caminho, a probabilidade de dar mais merda é muito maior e não ter compatibilização, não encaixar as coisas, ou ficar pior ou demorar mais, né, quando você está ali fazendo o negócio acontecer. Então, às vezes, eu vejo, principalmente que nessa parte pré-obra, ter o planejamento claro, conseguir extrair do cliente o que ele quer, fica mais fácil o pós. Agora, é uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, né? É você também conseguir que o arquiteto seja esse trusted advisor, seja essa pessoa que o cliente confia para que ela consiga tornar a experiência como um todo melhor. E o que eu quero dizer com isso? Quando entram outros atores no meio da conversa, já alinhar que os problemas podem acontecer, prévio, principalmente se a pessoa nunca fez obra. Então, uma pergunta básica: você já fez obra antes? Né? Fazer essa pergunta para você: você já fez obra? Você sabe como que é? Você sabe que dá problema? Sabe que vai ter coisa que não vai ser como você espera? Sabe que vai ter, talvez, atraso? A gente vai lutar para que isso não aconteça. Isso vem de ter bons parceiros ao longo da jornada. Então, como você é o meu trusted advisor, eu preciso confiar, não cegamente, mas eu preciso confiar naquilo que você me fala. Certo. Logicamente, eu que sou uma pessoa que tende a se intrometer mais, eu vou perguntar: mas por que isso aconteceu? Mas por que aquilo não está acontecendo? Então, ter bons parceiros também ao longo da jornada, que você confia, que você já fez negócio junto, que você sabe a qualidade de entrega que eles têm, podem me ajudar ou podem me dar mais conforto de que essa jornada tende a ter menos altos e baixos, né? Então, isso para mim eu acho que é uma coisa que não tem tanto a ver com alinhamento de expectativa, mas muito mais trazer os parceiros certos para a obra. E criar essa consciência no cliente não é tão fácil. Essa é uma das dificuldades que é muito recorrente nos escritórios de arquitetura, porque quando a obra começa, você tem o seu amigo que está reformando, que usou um fornecedor, que tem um tio que é marceneiro, que tem, né? Exatamente. E aí sempre dá esse... que não chega a ser um conflito, né? Mas aí você, como cliente, quer que orce com o fulano, ciclano, etc. O arquiteto tem o time dele. O cara que está fazendo a obra tem o time dele. Perfeito. Então, isso é um gargalo dentro da prestação de serviço lá na arquitetura. Então, assim, nessa jornada eu acho que ter claro isso é importante. Agora, uma coisa que, pelo menos para mim, conta muito é transparência. Para mim, Nardon, eu sei que no mercado de arquitetura, dependendo do tipo de arquiteto que você é, principalmente quem está mais no começo da jornada, tem um BV, tem o bônus sobre venda, tem um cantinho que ganha em cada lugar. E eu falo isso como cliente aqui, eu nem alinhei isso contigo, a gente já alinhou pouca coisa que a gente está falando aqui, talvez eu te jogue aqui né? Cara, para mim isso, assim, se a gente tem uma transparência do valor do projeto que a gente acordou, e que, pô, isso vai ser uma obra que vai ter um valor gigantesco, né? Ainda mais alto padrão, não estou falando de médio, baixo padrão, estou falando, cara, de alto padrão. Se eu vejo que existe um incentivo paralelo para que você me recomende algo, porque você vai ganhar algo em troca que não é do meu melhor interesse, eu vou ficar muito puto e essa relação de confiança vai ser rompida no meio. É óbvio, né? Isso é no mínimo antiético, né? Exato, mas muitas vezes acontece. Acontece. Dentro da nossa profissão existem muitos colegas de profissão que estão muito mais preocupados em ganhar porcentagem por fora do que fazer um bom serviço para você. Serviço. E eu acho que, assim, cara, de novo, combinado não sai caro. Se você tem, né, esse BV, o que seja, a comissão,
e na hora da negociação o fornecedor vai até tal passo, porque ele sabe que depois daquilo ele ainda tem que te pagar um pedaço daquilo, ou se ele chega até ali, mas você sabe que você ainda consegue espremer com o BV, pô, devolve isso pro cliente, cara. Você acha que o cliente não vai te recomendar para muito mais gente no médio e longo prazo? Né? Pô, eu tô aqui fazendo esse negócio, ó, esse daqui é tanto, esse daqui é tanto, eu negociei o máximo, esse daqui ainda vai me pagar BV? Recebe, pô, mas me paga de volta. Ou, se der para não receber e conseguir, né, economizar aqui, importante. Por que eu tô falando isso? Eu acho que transparência ao longo da jornada e combinar esse jogo antes. Porque uma coisa que existe é a relação de confiança, como todo relacionamento. E quando a confiança é rompida, ela é um globo de cristal. Rompeu, meu amigo, já era pro resto da vida. E assim, e é impossível você colar esses pedaços do seu globo de cristal. Talvez você consiga colar, mas não vai ficar como era antes. Né? Então, o que você me perguntou da jornada, acho que transparência, esse alinhamento de expectativa ao longo da jornada, como existem muitos outros atores, cara, já ter um time jogando e mostrar para o cliente a importância disso. Né? Você me contou uma vez uma anedota que eu gostei muito, que é do time de futebol. Cara, eu conheço, já trabalho com esses fornecedores há 10, 15, 20 anos. Se eu souber escalar, eu sei, cara, já tive problema com eles já resolveram, por isso que eu tô com esses daqui. Você quer que eu escale um time pra gente ganhar campeonato mundial? Pô, então deixa eu trazer aqui os meus parceiros que eu sei que vão dar conta do recado. Logicamente você não vai ter só um parceiro de marmoaria, só um parceiro de marcenaria, só um parceiro de construção. Então você ter vários vai te ajudar, né, ao longo do tempo a trazer aquele que faz mais sentido para aquele projeto em si. Eu acho que um último ponto, né, que eu vejo que cada vez mais as pessoas têm, até a gente conjuntamente aí escolheu uma construtora bacana, que é a turma lá, o Matheus, turma da Santo Concreto, é que a partir de tecnologia, para você conseguir, mesmo não precisando ir na obra, entender o que está acontecendo e garantir, né, nesse caso que eu escolhi por ter um gestor de obra, que tem alguém ali que vai ser a cabeça do negócio e garantir, trabalhar pelos meus bons interesses em garantir que a obra vai acontecer e me trazer problemas que são importantes de ser trazidos para mim, que, cara, preciso comprar aqui uma tomada. Ô, meu amigo, resolve esse negócio da tomada. Não, preciso tomar uma decisão grande de como a gente vai demolir a piscina. Putz, porque vai ter o jeito de demolir ela, que vai custar 200 mil ou 50 mil, ou vai poder custar 1 milhão. E aí, queremos demolir a piscina ou mudamos o projeto para a piscina ficar do jeito que está, né? Então, nessa jornada que você está me falando, de uma maneira prática, assim, né? A gente poderia fazer esses touch points, sei lá, a cada 15 dias. Então a próxima semana vai acontecer isso, precisamos aquilo. Porque isso envolve tempo do seu, né? Do cliente. E tem gente que não gosta de fazer esse reunião de alinhamento, ir em loja, ir visitar o fornecedor, ir visitar a fábrica. É um trabalhão. É um trabalhão. Né? E aí, você consegue pensar em alguma coisa para minimizar isso? O que eu consigo pensar aqui é o seguinte, você mostrar talvez as etapas da jornada que vai ter. Então, agora a gente está fazendo o projeto. Depois do projeto, a gente vai ter tal etapa. Depois dessa tal etapa, a gente vai ter tal etapa. Tal etapa. Dentro dessa etapa de projeto, o que eu vou precisar de você, cliente? Eu vou precisar aqui, pelo menos, tantas reuniões. Pode ser que sejam menos, pode ser que sejam mais, dependendo do tanto de interação ou refação que a gente tem que fazer aqui. Quanto isso é estimado de tempo teu e do seu cônjuge ou quem for participar desse processo decisório? Tanto. Boa. Beleza? Então, de antemão, você já alinha e firma quase como um contrato. Você assina isso daqui, que você vai me dedicar essas horas para a gente garantir que o pacing, né, que a velocidade do projeto ande conforme ela deveria. Sim, a segunda etapa, a gente vai ter que visitar fornecedor. Pô, visitar fornecedor, você vai ter que ir na loja comigo. A gente vai ter que visitar uns 2 ou 3 para pegar a referência diferente, para você entender sobre o tema, que nem a gente fez com a parte de automação residencial. Putz, a gente foi visitar lá o Nando, foi visitar outra pessoa e tal, para entender quais são as diferenças, o que um tem de bom, o que outro tem de ruim. Porque na hora que vir o orçamento, e aí, o que dá pra gente fazer ou não, né? Então, às vezes é bom ter mais de uma referência.
E colocar isso, ó, a gente vai precisar visitar a iluminação, vai precisar visitar a automação, vai precisar visitar para ver pedra, para ver madeira, para ver não sei o que. Isso daqui vai te tomar tanto de tempo. Nessa etapa, mais ou menos nesse momento. Tá, beleza? Vamos aqui, ó. Tá combinado. Então eu acho que ter isso graficamente, as pessoas são muito visuais. Eu sou visual, né? E cada um tem um jeito. Tem gente que quer mais escutar, tem gente que quer mais tocar. Mas visual, igual você faz bem essa parte durante o projeto, né? De falar, olha, eu imaginei isso. Daí você vai lá e pega uma foto referência. Ah, é isso daqui que você quis dizer? Foi o que você entendeu. Putz, não é bem isso, é mais pra cá do que pra lá. Assim, ah, entendi. Vai lá e mostra outra foto. É isso? É isso. Então, ter isso graficamente pro cliente do outro lado entender, pra mim, é o melhor jeito de alinhar. E toda hora que a pessoa falar algo, ou falar, mas pô, eu não sabia que era isso. Não, vamos voltar porque a gente combinou lá antes, entendeu? Anotaram, arquitetos? Fazer uma planilha com esses touch points, vendo expectativa, o quanto que vai precisar de em cada etapa do cliente. Porque tem pessoas que gostam de ir na loja e tal, e ver, e tem gente que não, fala, cara, toca o barco aí, automação, não quero nem saber qual que é isso aqui, tá bom, vai lá. Mas é ruim, né, também, para nós, arquitetos, né? O cara que não quer participar. Por que é ruim? Porque... Eu sou o cara que participa, por isso você que eu tô perguntando por que é ruim. Porque tem muito tipo de automação, por exemplo. Perfeito. Né? Então, é o do pouco ao infinito. Muito. Como é que eu vou escolher o que é melhor para você? Escolher fogão. Tem gente que fala, não, ó, escolhe você. Pô, eu vou escolher o seu fogão? Posso escolher, você quer? Né? Então, assim... Mas nesse caso, como que você faz? Você traz 3 alternativas? Eu Olha, tenho uma tem esses lista. 3 temas aqui, esse é tal, tem isso daqui, esse daqui é tal, isso daqui, para onde você quer ir mais? Sim, eu tenho uma lista de eletrodomésticos, ó, o que você quer? Do mais barato ao mais que você vai precisar me caro. ajudar. Ó, tem isso, tem isso, tem isso. Isso é tanto, tanto, tanto. Para que lado você quer ir? Ah, quero ir para esse. Porque, daí cara, depois a gente vai visitar a loja. Isso. Perfeito. Porque temos, sei lá, Gaggenau, que é marca alemã mais antiga do mundo, de 1600 de fogão, que é aqui. Aí você tem toda uma escada, né? Até chegar, sei lá onde, isso. né? Sim, a gente tem essas ferramentas, mas eu gosto de escutar a visão do cliente. Aliás, fala um pouquinho disso, né? Da visão do cliente, que vocês falam muito no G4. Mas o que exatamente da visão do cliente? Porque a visão não é no cliente, é do cliente. Normalmente a gente fala muito sobre, para você ter uma empresa de prestação de serviços que for, você tem que ter foco no foco do cliente. Muitas vezes a gente foca no cliente e não vê o que o cliente está olhando. Então a gente vê, poxa, esse cliente é o Nardon, ele é empreendedor, tem uma vida corrida, tem tanto de patrimônio, é isso que ele vai querer fazer de produto e tal, mas a gente não olha para onde o Nardão tá olhando, o que de fato é importante para ele. A gente coloca ele na caixinha de, fazer um negócio de alto padrão. Mas dentro da caixinha de alto padrão, que nem eu falei antes, tem várias outras caixinhas da onde eu poderia me encaixar do jeito que eu quero tocar. E isso você só vai entender conversando. Né? No caso, tem maneira de você, né, que nem eu falei, você vai conversar com tanta gente que ao longo do tempo você vai criar alguns grupos de clientes que você vai conseguir encaixar aquele para saber como lidar com ele na jornada para ele. Mas a visão do cliente é isso, cara, o que de fato importa? Quais são as objeções que ele tem? Por que isso para ele é importante ou não? Como que ele pensa quando ele vai tomar essa decisão? E tipicamente isso você vai trazer conversando. E a conversa tem que fluir para ele falar aquilo que importa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que nem eu te falei, né, já algumas vezes. Eu não ligo para marca. Eu ligo para garantir que o produto seja bom e tenha uma usabilidade boa e que tenha uma duração boa e que o custo-benefício seja bom. E muitas vezes quando as pessoas falam custo-benefício, acham que quer que seja um negócio barato. Não tem problema de investir dinheiro em algo que eu realmente vejo valor. O ponto é, eu vejo valor nisso? Então você me levou lá pra gente visitar um negócio de automação. E cara, tinha um som lá da Macintosh, irado, lindo. Cara, o som que aquilo lá propaga é violento. Sim. Eu não vejo nenhum valor naquilo. Eu quero ter algo que não seja ruim, cacheado,
mas eu não preciso de algo nesse nível. Porque eu sou. Quer dizer que eu não teria condição de ter? Não, é porque eu não gosto. Beleza. Tá, e essa é a minha visão. Só que por esses pequenos sinais, você já vai entendendo tudo. Todo o resto. Você já vai entender, o sofá, como vai ser. Sim. Putz, vai ter coisas que eu não vou topar gastar o tanto que deveria para estar como está no projeto. É isso, do nosso lado, a gente tem que observar nas primeiras reuniões, né? Porque aí eu vou montar um projeto para você, se eu percebo que você é um cara que não vê valor num sofá importado de 500 pau. Obviamente eu não vou fazer um projeto que tenha isso. Exatamente. Né? Isso tem que estar alinhado lá desde o... Então eu vejo que a visão do cliente é você conversar com ele para entender o que ele valoriza. E o que ele não valoriza. E o que está no meio termo. E ajudar esse cliente a trazer essas alternativas para a mesa para que ele tome a decisão no final, mesmo você falando, olha, eu estou trazendo 3 aqui, eu acredito que você vai ficar mais para a direita. Tá. Mas eu estou trazendo as 3 só para você conseguir comparar. Porque muitas vezes o cliente ele não tem essa educação do que é a diferença de cada um. Sim. Que a gente fala, nossa, por que um sofá custa 500 mil reais? Claro, a gente tem que contar a história, explicar para ver se ele muda. Muda a percepção, ter valor, me convenceu de algo que realmente faz sentido. Pô, convenceu, realmente é diferente. Pô, eu vou valorizar? Vou. Daí vem minha esposa, fala, pô, a gente tem 3 filhos que vão ficar pulando em cima do sofá. Não. Conversa acabou. Conversa acabou. Mas é isso mesmo. E, cara, esse é um ponto muito bom, assim, né? Que me faz, de novo, eu também sempre falo isso, né? Que é você olhar o arquiteto como um prestador de serviço ou como um artista que tem uma assinatura, uma grife. O que eu tô escutando eu espero que o arquiteto seja mais um prestador de serviço, isso funciona melhor para você, e é assim que eu me posiciono, né? Menos, eu só faço isso aqui, tem que ser do meu jeito e tem que botar essa poltrona, né? Tem muitos escritórios de arquitetura que só querem a assinatura. Me fala um pouquinho de como você vê isso. Vamos lá. Eu vejo que tem algumas pessoas... E respeito pra caramba, acho, cara, sensacional isso. Que querem ter e querem se colocar nesse ponto de exclusividade, de trazer a marca, né? Talvez desse arquiteto, ou de que vai fazer tudo naquele estilo. E comunicar algo para as pessoas que vivem em torno dela. Seja porque ela quer aquilo, porque ela gosta daquilo, porque ela quer uma assinatura daquele tipo de arquiteto. Sim. Eu acho isso muito bacana mesmo, porque vai valorizar o apartamento, a casa, o que seja, num momento futuro, talvez, de venda daquele ativo. E também vai traduzir algo que essa pessoa quer passar de mensagem para o mundo. Então você tem muitas pessoas que são assim. Muitos clientes do G4 são assim. E eu adoro essas pessoas. Não é o meu estilo. O meu estilo, eu quero um custo-benefício bom e a usabilidade daquilo que eu tenha, eu vejo valor naquilo. Então, eu não te vejo como um prestador de serviço só, porque você tem a sua assinatura. Claro. Né? Você tem a sua assinatura. O formato, a maneira que tá... E de novo, estou fazendo uma reforma. Se fosse uma casa, ainda mais teria a sua assinatura. Né? Mas é algo que nessa parte de interiores, por mais que não pareça, tem muito do teu estilo ali dentro. Né? O teu estilo adaptado para aquilo que a gente vê, funcionalidade, eu e minha esposa, dado o nosso contexto. E eu acho que tem tipo de cliente para tudo. Cabe, de novo, o arquiteto entender, na hora que o cliente vem, o que ele está procurando. Tá. Né? E eu gosto mais de colocar meu dedo nas coisas. Logicamente, cara, muita... Deixa eu te apertar agora. Lá, você aperta. como mentor do G4. Tá dando uma consultoria, uma mentoria para um escritório de arquitetura. Perfeito. Que caminho tomar? Assinatura, exclusividade, eu faço assim, ou outra visão?
É difícil, depende do que você quer no médio e longo prazo e do tamanho de mercado que você quer atingir. Eu vejo que é natural da evolução de qualquer tipo de arquiteto que você crie um nome por aquilo que você vai criando ao longo do tempo. Você, 20 anos atrás, não pegava o tipo de projeto que você pega hoje. Claro. Certo? E cada vez mais você vem se posicionando para ter essa assinatura Otto Félix. Eu acho que é difícil você colocar... Eu acho que você consegue colocar na mão tanto de arquiteto que tem a assinatura X. Sim, no Brasil por exemplo, somos... Oi? No Brasil somos, não sei, 50? São poucos. Poucos. Né? Então, o que eu volto para trás e tento entender, né, conforme eu fosse conversar com essa pessoa que me perguntou, o que você é hoje? Você quer chegar nesse ponto? Tá, intencionalmente, como você cria passo a passo para chegar até lá. Você não vai conseguir da noite pro dia, se você tem 3, 4 anos de formado, da noite pro dia chegar lá. Mas você acha que isso passa pela vontade e visão do empresário? Do empresário. Ou não é uma estratégia... Não entendi a sua pergunta. Por exemplo... Do arquiteto, do arquiteto, isso. O empresário. O arquiteto está montando um escritório de arquitetura, tem que fazer parte da visão dele, quero construir uma assinatura. Tem que ser intencional. Meu ponto de vista, tem que ser intencional. Com os prós e contras que tem isso. Sim. Com os prós e contras que tem que ser intencional, no meu ponto de vista. E aí... Cara que vou te fazer até um outro exemplo. Quem fez aqui o nosso escritório foi a Tia Wanha. Quando a gente começou o G4, a gente usava o espaço deles, que é aqui na Berrini, para fazer alguns dos nossos programas presenciais. Porque, cara, o espaço deles é lindo ali. Não sei se você já foi ali na Tia, no último andar. Não. Cara, é sensacional. Que eles têm um espaço para levar cliente, para fazer um monte de coisa. Cara, é sensacional. Só que quando a gente foi fazer o primeiro escritório nosso, né? A gente não tem grana para usar eles. O segundo também não tinha. O terceiro também não tinha. Mas a gente falou, cara, a gente gostou dessa galera. Gostamos do estilo, gostamos do que eles fizeram e tal, e tal, e tal. Pô, a gente quer ter isso um dia. Então, para o G4 como companhia, foi importante ter essa assinatura a Tia Wanha. Pra gente foi importante. Porque a gente sabe que eles faziam coisas muito boas e são especializados em fazer essa parte corporativa. Intencionalmente eles chegaram nisso, só que eles têm vários unidades de negócio dentro da TIA que não é só para corporativo, né? Sim. Que eles escalam mais. Então, meu ponto de vista é que você precisa sim ser intencional quanto àquilo que você quer. E os prós e contras de ser e ter assinatura, ou talvez ser um pouco mais flexível. Porque aí tem esse limite, né, olha, tem que seguir a minha assinatura, tem que ter estes móveis na sua casa, ou este painel de madeira, tem esse limite. Porra, eu não gosto. Né? O cliente fala, eu não gosto de material de madeira. Aí o escritório que é só assinatura, ele, entre aspas... Vai forçar a ter aquilo, porque é a linguagem dele, é a assinatura dele. Né? Esse limite... que eu acho difícil de colocar nessa equação quando você está fazendo um planejamento estratégico. Esse limite de você falar, putz, o quanto que eu falo faz do meu jeito ou não. Mas por que é difícil de colocar no planejamento estratégico? Porque eu acho que a arquitetura, ela tem essa coisa de sempre estar pensando na outra pessoa. Você faz a arquitetura para outra pessoa. Quando o cara se posiciona, porra, eu quero ter a minha assinatura, eu quero ser um artista, e aqui não tem encomenda, você vai comprar isso, ele sai um pouco da prateleira de arquiteto que está pensando no outro. Mas está tudo bem. Tudo bem. Mas claro. Eu acho que assim, se o outro pediu aquilo, ele queria aquilo. Ele queria que fosse ser surpreendido pro bem e pro mal. Se a usabilidade do apartamento ou da casa vai ficar boa, é outros 500. E aí, o que sempre me ocorre com isso, que aí é o pesadelo, e vou fazer o estudante de arquitetura agora desistir da profissão. Tá? E aí você vai me ajudar. Serviço, arquitetura.
A gente está falando do cara se posicionando mais como assinatura, ou seja, é isso que eu faço e tal. O fantasma do CAC sobre LTV. Tá, o custo de aquisição do cliente, sobre o quanto que isso gera de margem de contribuição para ele ao longo da vida. Exato. A arquitetura não tem compra recorrente, ou seja, o nosso custo de aquisição de cliente é sempre muito alto, né? Quantas casas você vai fazer na sua vida. Sim. Você consegue falar isso para a gente de uma maneira mais estratégica? Como que um prestador de serviço que só tem CAC, não tem... Ele tem a LTV, que é a margem de contribuição dele daquele único negócio. Isso. Como ele sobrevive? Qual seria uma estratégia para esse cara... O que eu vejo aqui, né, e daí eu vou primeiro explicar e depois talvez eu volto um pouco mais na teoria, é que muitas vezes quando a gente fala de LTV, de uma única venda, as pessoas elas acabam dando muito menos valor no que a prestação de serviço e o produto final tem de impacto para trazer mais cliente. Por que eu estou falando isso? A gente está tendo aqui, cara, um relacionamento super bom, né? Espero que continue assim até o fim da jornada, que eu acredito que vai continuar. Claro. Quando as pessoas forem para minha casa, e vão ir pessoas bacanas, todo tipo de gente, eles vão falar, caramba, ficou bonito. Quem que fez? Sim. Foi o Otto. E quem que fez? Quem foi a consultora? Putz, foi a Santo Concreto. Quem que fez isso aqui? Foi tal pessoa. Esse boca a boca é algo que no fim do dia, para uma reforma, uma compra de casa, uma construção de casa, não como uma construção de casa, é algo que importa muito. Porque você tá me falando que esse CAC não é mensurável, que esse custo de aquisição... Que o LTV não é mensurável. Que o LTV não é mensurável. Não é mensurável, porque você não sabe o impacto que isso vai ter no médio e longo prazo daquilo que o próprio cliente vai te trazer de novos negócios. Não é que não é mensurável, é mais difícil de mensurar. Tá. Mas você é um efeito de rede de longo prazo. Por quê? Porque você demora para construir, daí as pessoas vão começar a ir na casa daquela pessoa, vão começar a visitar, daí as pessoas vão precisar estar no momento de fazer ou reformar, para daí então, naquelas pessoas que elas entendem que são referência ou que elas gostaram, perguntar, cara, com quem que você fez? Quem foi o arquiteto? Isso daqui, com quem que você fez? Então, assim, é algo que é mais longo, mas isso tem um valor por si só. Logicamente, quando você vai num negócio de assinatura e que essa pessoa já está consolidada no mercado, todo mundo vai falar aqueles nomes. Só que já vai saber que você compra o pacote fechado. Você consegue mudar aqui, consegue mudar ali, mas, cara, é meio pacote fechado. Eu não sei como é que é, porque eu não passei por isso, mas é meio pacote fechado. Então, o custo de aquisição do cliente no fim do dia, no caso de serviços, também é difícil de você medir, porque é mais fácil de você medir. Cara, fui lá e fiz uma campanha no Google, fui lá e fiz uma campanha no Facebook, fui lá e cara, comecei no meu perfil a mostrar, cara, como as obras são feitas e tal, para mais gente vir ver, que na hora de tomar decisão ela vai olhar aqui para o meu perfil e vai me pelo menos colocar na prateleira de vou olhar para esse arquiteto, como eu vou também ver com outros, né? Pelo menos você vai estar ali na mesa na hora da pessoa tomar decisão. Não é só uma coisa que você faz que vai te fazer ter sucesso ou não na hora de você adquirir um cliente. São várias pequenas coisas que na hora que você junta tudo isso, você vai ter o teu custo de aquisição do cliente. Então, e não é só Facebook, não é só Google, você vai ter que fazer PR, vai ter que estar lá numa casa cor, e vai ter que estar com um cliente bom para esse cliente depois te recomendar para mais gente, vai ter que estar num podcast. Você vai dentro daquele público que você entende que você tem um diferencial competitivo. Agora, o LTV, de fato, você vai ganhar aquele valor ali para fazer aquela obra, naquele projeto.
Ao mesmo tempo, eu vejo que se aquela pessoa que você fez é uma replicadora, né, uma pessoa que é influente no meio que ela tá, provavelmente outras pessoas vão vir dela. Né? Não sei como que você vê isso, cara. Quando você escolhe teus clientes, ou teus projetos, ou o marketing que você investe. Eu sempre vejo com esse olhar, né? Se é uma pessoa replicadora ou não. Mas o meu ponto acho que as pessoas sabem um pouquinho da minha história, para quem está assistindo aqui. Eu comecei investindo muito há 15 anos atrás em assessoria de imprensa, contratar o melhor fotógrafo que eu conseguia, aí fazer mostra de arquitetura, tudo isso para promover o branding em primeiro lugar. Perfeito. E aí depois dessa marca tá consolidada, sendo vista, revista, eu começar, claro, a escolher melhor os meus clientes. Na época eu não podia ainda, então era tudo que ganhava ia para um investimento grande. Mas, por que eu brinquei que eu ia fazer os arquitetos desistirem da profissão? Como a gente não tem compra recorrente, esse esforço do branding é sempre muito alto. Então, eu sei que a gente está quase encerrando. Não, aqui. Podemos ir, ó. Vamos tocar mais, vamos até o próximo. Tá. Então, a minha pergunta é sempre esse esforço muito alto, né, de branding. Ou seja, um custo de aquisição de cliente sempre muito alto, sem ter essa compra recorrente, né? Então, por isso que eu brinco, se alguém tivesse me explicado isso há 20 anos atrás, olha, você não vai ter escala, porque você não tem uma compra recorrente. Perfeito. Né? Então, talvez você não teria entrado nesse métier. Com uma cabeça de empresário que eu tenho hoje, talvez eu não teria seguido esse caminho do custom made, do só o altíssimo padrão, porque eu não enxergo escala nisso. Mas é o que eu amo, é o que eu faço bem e é o que eu gosto, né, também de fazer. Eu adoro prestar o serviço e dar esse prazer para as pessoas. A hora que a casa fica pronta, o apartamento, cara, a hora que você entra lá dentro, é um negócio que me arrepia, né, me arrepia. Então, o que eu gosto de ver da sua visão é justamente isso. Porra, esse esforço enorme de brand. Para os escritórios que estão começando agora de arquitetura, você vê alguma estratégia que eles consigam, sei lá, fazer um topo de funil, fazer essa estratégia funcionar e eles entenderem que essa compra recorrente talvez não exista, que eles têm que fazer esse esforço? Assim, tem dois lados que você pode trabalhar nessa equação, no CAC ou no LTV. O CAC é o custo de aquisição, o LTV é como você monetizar mais aquele próprio cliente. Eu acho que, voltando um passo para trás, o branding é algo que continua em paralelo à sua vida toda. Mesmo que você faça aquele esforço, ele é igual uma bola de neve, que ele só vai compondo ao longo do tempo. Legal. Então, se você vai trabalhando nele, a cada mês que passa, a cada ano que passa, se você tem feito um trabalho bom, isso vai compondo, até a sua marca estar grande o suficiente. Não quer dizer que você vai deixar de investir, você vai continuar investindo para continuar a fazer ela melhorando, mas ela já tem uma própria inércia que ela vai sozinha e sem você fazer muito esforço, o cliente vem. Quando a gente pensa nesse mundo novo que a gente tem, principalmente de tecnologia, mídia social, podcast, que são, é você tentar entender e se colocar no lugar daquele teu perfil de cliente ideal. Então, você olha para o teu perfil de cliente ideal, né? Estou atendendo alto padrão, médio, baixo, estou fazendo coisas mais, quero mais B2B, quero mais B2C, né? Quero mais atender corporativo, não quero mais atender... Sem entender onde você está, onde é o teu lugar de potência, onde você gosta, onde você tem um diferencial competitivo, é você tentar entender, cara, aonde esse cliente está, o que ele vê, o que ele consome. Porque na hora que você tem isso na tua cabeça, você tem que se colocar nesses lugares. Vou dar um exemplo. Se você é um arquiteto que faz muito restaurante, cara, você está nas associações de restaurante de bairro, você está nas associações de restaurante da sua região, você está nas associações de restaurantes nacionais, você está indo em feira que vai ter fornecedor de restaurante de máquina, maquinário. Pô, se você é um cara que é mais especializado nesse, você tem que estar lá. Esse é onde você vai ter que estar. Esse é o teu investimento. Você está fazendo conteúdo com outros influenciadores desse mercado que vão, às vezes, estar falando sobre gestão do restaurante. E lá no o que o cara está falando de falar de gestão de restaurante, você tem que falar a importância de ter uma arquitetura que condiza com aquilo que o cara está falando.
Então você vai conseguir, entendendo esse teu perfil de cliente ideal, entender, cara, qual que é a jornada que esse cliente tem de consumo de informação antes de tomar uma decisão de adquirir esse produto. Porque, de novo, é o que você falou, dificilmente alguém vai ter construir várias casas na vida dele, Sim. ou reformar várias casas, né? Ou apartamentos, o que seja. Então, naquele momento que ele vai tomar aquela decisão, o teu nome tem que vir pelo menos na consideração daquele cliente, para falar, deixa eu também ver com ele. Uhum. E daí vem todo um trabalho que você tem que fazer, assim, de portfólio, de estar próximo desses clientes serem influenciadores, mas também de conseguir ter uma presença em mídia social, qualquer que seja o meio, que nem esse podcast que você está fazendo agora. Vai ter cliente teu que na hora que ele for te contratar, se ele está no momento de consideração, e você fala, cara, ouve lá meu podcast para você ver. Na hora que ele ouvir, ele vai ganhar muito mais confiança em você, no teu trabalho. Então, qual a dificuldade de fazer isso daqui? Tem um custo. Sim. Mas também tem de trazer o cliente certo, de dar o tom certo que você quer para cada episódio. E tem gente que tem um lugar de potência em um no outro. Por exemplo, um Instagram. Putz, como que eu pego o Instagram que eu tenho para trazer mais isso, né? E que pode estar mais na boca do funil, mas também vai estar no meio e também vai estar no fundo. O podcast ele é muito mais médio fundo de funil. O Instagram, TikTok, é mais topo de funil, dependendo do jeito que você faz o seu conteúdo. Então eu vejo assim, que a primeira coisa é entender muito bem o cliente. Entendendo muito bem o cliente é entender, cara, onde ele está. Entendendo onde ele está é entender, cara, quais são as coisas que eu vou fazer para me posicionar para esse cliente, para pelo menos entrar no momento de consideração na hora que surgir esse momento de vida dele. E em fazendo isso repetitivamente durante muito tempo, você tende a diminuir o teu custo de aquisição do cliente. O outro lado de trabalhar no LTV, que daí foi um pouco do que a gente falou do bônus de venda, muita gente tenta ir no caminho curto, no tiro curto. Eu tenho meu projeto que vai custar tanto, mas eu vou ganhar muito mais dinheiro ganhando pedaço dos fornecedores do que ganhando no projeto inteiro. O que você está fazendo? Você está maximizando o teu lifetime value do cliente, porque o cliente vai te pagar diretamente X e indiretamente mais um X. Então você vai ganhar 2X naquele projeto. Tá certo? Tá errado? Não sei, não vou julgar. Né? Para mim, eu acho ruim. Eu acho que tem que ter alguma transparência ou uma transparência maior nessa relação. Para ter longo prazo, para ter recomendação, para ter... Né? É uma visão, cara, o que eu quero de fato a longo prazo versus, cara, o que eu quero no curto prazo. Agora, existem outras coisas que você pode ir fazendo também no longo prazo, de aumento de LTV, que talvez faça sentido de, tipo, o que além disso eu posso fazer, né? Será que eu posso ter um curso, um grupo de mentoria aqui para minha região? Ou não, será que eu posso ter uma loja desse tema? Logicamente, eu vou levar para o cliente e falar, cara, essa é a minha loja. Eu vou tentar de fazer o melhor, mas tem um conflito de interesse também. Então, como que você faz também para, naquele projeto que você faz, também extrair mais dinheiro de maneira que seja condizente com aquilo que você quer no longo prazo? Não sei se eu expliquei, se ficou claro. Não, explicou, cara. Ali, né? Isso, de novo, né? Qualquer prestador de serviço sai sem entender nada, né, de empreendedorismo, de gestão, de ferramenta de gestão, né? Então isso é um papo. Eu já tive essa conversa com a minha turma no passado. Eles não sabiam o que era CAC e LTV, né? Perfeito. Então é muito nichado, né? O médico, Sim. sei lá, eles não têm muito essa visão, né? E a gente entendendo, né, de você, né, de um gestor, de um cara que dá aula sobre isso, ter essa visão 360 de que todo esforço que o cara fizer dessa a bola de neve do branding, né? O que é brand, o que é posicionamento, é um esforço contínuo mesmo. Esforço contínuo. É isso aí. É isso aí. O cara agora tem que encaixar, né? Assim, não adianta também você ir lá gastando os tubos de dinheiro se você não consegue vender um projeto no valor que paga o teu custo de aquisição. Você vai trabalhar de graça daí. Então é importante você tentar mensurar. Tem coisas que são mais imensuráveis, mas é importante você tentar, por exemplo, eu fiz essa ação, o que ela me deu de retorno? E quando você começa pequeno, você tem que começar pequeno também, isso na tua região, especializar, nichar no começo ajuda muito, e depois ir expandindo um pouco mais. E você acredita que o tráfego pago, que isso funcione super, mesmo do baixo ao mais alto padrão?
Eu acredito que o tráfego pago tem o seu papel na jornada de decisão de um cliente. É isso que eu acredito. Então, por exemplo, se você faz tráfego pago para bons vídeos no Instagram, de novo, vai ter o custo de desenvolver o bom vídeo, um vídeo que seja bacana, um vídeo que para aquele teu público faça sentido. Por exemplo, esse próprio podcast. Cara, na hora que você tiver uma série de 10, 20 episódios, vai valer com certeza muito a pena você colocar grana para fazer o seu podcast ser mais ouvido. Tá. Com certeza vai fazer. Quanto você vai colocar? R$1.000, R$2.000, R$10.000? Eu não sei, mas com certeza... Só para ter audiência. Para ter audiência, mas daí você tenta fazer uma audiência targeteada para aquele público-alvo que você quer que ouça e de alguma maneira você rentabilize esse público-alvo, né? Porque é para o cliente final, é para o arquiteto, para quem que é? Eu também quero que o cliente final ouça e veja que você entende do que você está falando. Né? Cara, no momento de consideração e decisão, quanto mais informação aquele cliente tem, principalmente se é um influenciador ou um decisor, ajuda ele a tomar essa decisão. Então, muitas vezes, você está ali conversando com um cliente que é um prospecto teu, que ainda não virou cliente, que você está conversando, fala, olha, você me perguntou tudo isso e tal, né? Como é que é? Cara, ouve esse episódio aqui que eu gravei, e daí você tem o episódio 1, que eu vou falar sobre a psicologia do negócio. Cara, ficou irado o primeiro episódio que você fez. Valeu. E esse outro episódio aqui que eu fiz sobre esse tema, que você vai vir a fazer no futuro? Então, você também tem que ser intencional para aquilo que você quer como objetivo disso que você está construindo aqui. Esse papo aqui tem algum objetivo na tua cabeça, que seja, qual que é o próximo episódio que eu vou fazer intencionalmente? Qual o meu objetivo com ele? Na hora que eu estiver na jornada de vender isso para alguém, esse cara ouça esse episódio e fala, quebrei a objeção dele de alguma maneira. Entendeu? Então, de novo, te ajuda mais no meio fundo do funil. Tá. O que você vai fazer para topo de funil? E daí, cara, vai ter que entender caso a caso. Caralho, muito bom, hein? Que aula. Obrigado, hein? A gente chega a ficar mais tempo, passa muito rápido. Passa muito rápido. Mano, mas a gente mais você tinha aí? Não, aqui eu queria entrar um pouco mais nessa coisa da gestão do escritório e tal, mas a gente grava um próximo, cara. Vamos ter que gravar o próximo, porque aí já vai ter só abrandado também um pouco, a gente já vai falar de outras soluções, outros problemas, vai ser muito bom, cara, continuar essa conversa. Vai ser legal pra caramba. Cara. Irmão, muito obrigado, cara. Pra me seguir lá, @bruno.nardon, tá? Me segue lá. Vou fazer uns reels lá de como vai estar a obra. Vou fazer uns vídeos no YouTube também, com o Otto lá participando, para vocês verem aí como o começo, meio e fim dessa brincadeira aí do próximo ano. Começo, meio e fim. Sigam o Bruno lá, cara. E independente, vocês, arquitetos, têm que escutar, né, mais coisas sobre gestão. Eles têm um podcast, o Papo de Gestão, que eu gravei hoje aqui com o Bruno. Exatamente. Vocês vão ter que assistir também. Quantos podcasts vocês têm já? Cara, tem o Extremos, o Papo de Gestão, o Vox, tem alguns antigos que não estão no nosso canal, né, no G4 Podcasts. A gente tem outros podcasts que daí tem mais 2. Que daí eles têm outros intuitos que não estão no próprio G4 Podcasts. Muito bom. Cara, tem o obrigado. Geração G4, que a gente só faz com alunos do G4. Que legal. E alguns outros. Muito bom. Bruno, obrigado mais uma vez. Obrigado você pelo convite. Arquitetura Confidencial. Gente, mandem perguntas, temas que vocês querem ouvir aqui da gente. Eu quero muito trazer também arquitetos para falar de gestão do escritório de arquitetura. Dentro da nossa escala tem muita diferença, né? Um escritório que tem poucas pessoas, que é a boutique, escritórios maiores, para a gente ir costurando esses estilos de gestão com papo como pessoas como você aqui. Muito bom. Obrigado, irmão. Valeu, Otto. Valeu, galera.